Oi, pessoal, tudo bem? Hoje a gente vai falar de um assunto que provavelmente a maior parte de vocês já ouviu falar, os pais de vocês presenciaram, né, acompanharam esse acontecimento, que foi o ataque às Torres Gêmeas em 11 de setembro de 2001 nos Estados Unidos, tá? Então, assim, esse a gente fala que foi o fato que marcou, assim, historicamente falando, né, o início do século XXI, porque foi quando a maior potência mundial, né, os Estados Unidos, foi atacado de uma forma, assim, inimaginável, né? Então, para quem não sabe, pessoal, como que foi, alguns detalhes importantes, tá? A gente vai estar explorando isso aqui nesse vídeo e também, assim, algumas consequências do 11 de setembro. Só vou dar um recadinho, pessoal. Não esqueçam de dar um like, por favor. Se inscrevam no canal para ficar por dentro das novidades. Quando a gente fala sobre o 11 de setembro, pessoal, surgem várias teorias da conspiração, tá? Que foi um acordo entre o presidente norte-americano da época e os terroristas, que ele queria aumentar a popularidade dele, que tem algumas coisas sem explicação, tá? Só que assim, nesse vídeo eu não vou entrar nesse mérito, tá? A gente vai falar da história oficial do 11 de setembro, tá? Depois, se vocês pesquisarem no Google, tem vários vídeos que falam dessa questão da teoria da conspiração, mas não é o nosso foco hoje, ok? Então, pessoal, primeiramente, o que foi o 11 de setembro de 2001, tá? Foi o ataque às Torres Gêmeas nos Estados Unidos, tá? Elas têm na cidade de Nova York. Então, pessoal, as Torres Gêmeas, elas se localizavam na ilha de Manhattan, que fica em Nova York, e elas tinham 110 andares cada uma. Elas tinham uma pequena diferença de altura, mas elas tinham aproximadamente 410 e 415 metros de altura, tá? Então, vamos entender como tudo aconteceu. Tá? Então, pessoal, a primeira coisa que eu quero que vocês entendam é que os atentados às Torres Gêmeas, elas foram consideradas, foram feitos por árabes, que eles consideravam como parte da Jihad, tá? Jihad é a guerra que eles chamam de guerra santa da fé islâmica, que eles precisam acabar com todos os inimigos, vamos dizer assim, do seu povo, da sua religião e tal. Esse atentado, pessoal, não é spoiler, todo mundo já sabe, né? Foi orquestrado pelo Osama Bin Laden, tá? Que ele é saudita, ele é filho de um sheik saudita, tá? Tinha muito dinheiro e tal, rico. E ele resolveu se isolar no Afeganistão. Ele participou da guerra do Afeganistão em 1979. Recebeu treinamento militar dos Estados Unidos, que era contra a União Soviética. Se alguém se interessar, é só procurar no canal, tá? Tem essa história dessa guerra do Afeganistão de 1979, porque o Afeganistão tem muitas guerras. Mas assim, então foi coordenado pelo Osama Bin Laden e funcionou da seguinte maneira. Esse atentado foi causado por 19 terroristas, que eles sequestraram 4 aviões, e esses 4 aviões tinham destinos diferentes, tá? E eles, eles pegaram os aviões, mais ou menos no mesmo horário, tá? Eles conseguiram embarcar com armas brancas, com facas, né? E cada um desses 4 aviões tinha um destino, tá? O primeiro deles, ele ia para uma das Torres Gêmeas, o segundo para a segunda torre, o terceiro para o Pentágono. O que é o Pentágono, pessoal? O Pentágono vamos dizer assim, a sede oficial militar do exército dos Estados Unidos. Então, tem armamento, tem soldado, tem várias coisas importantes lá. E o 4º avião, ele iria para a Casa Branca, tá? Em Washington. Então, teoricamente, para matar o presidente. Desses 4 aviões, vamos dizer que eles conseguiram atingir 70% do objetivo deles. Por quê? O primeiro avião, pessoal, é chamado de voo 11, tá? Da American Airlines. Esse voo, ele saiu de Boston, tá? Ele ia para Los Angeles.
Ele decolou às 7h49 e às 8h46 ele estava atingindo a primeira torre, tá? Eu vou passar aí no fundo quando eu vou falando algumas imagens. No primeiro momento, pessoal, vocês procuraram uma reportagem sobre as Torres Gêmeas, vocês vão achar, todo mundo achou que fosse um acidente, né? Porque assim, como, né? Tipo, o avião, aconteceu com o avião que ele perdeu tanto controle, foi diminuindo a altitude e bater com a torre. Então, tinha até assim, por coincidência, na hora do acontecimento, tinha uma equipe que estava filmando o dia a dia, uma equipe de TV, o dia a dia dos jornalistas, e você vê bem assim, eles tipo estão filmando aqui os bombeiros, aí ouve um barulho, olham pro céu e bem na hora assim que o primeiro avião toca a primeira torre. Então todo mundo pensou que era um acidente e tal, os bombeiros se mobilizaram e tal. Só que assim, né? 8h46, o primeiro avião atinge a primeira torre. Às 9h03, o segundo avião, que também tinha saído de Boston, atinge a segunda torre. Então, assim, aí todo mundo começou a ficar alarmado, né? Percebeu que não era um simples acidente, era um atentado terrorista. E só que, tipo, esse foi, como vamos dizer assim, que foi o começo do pesadelo, né? Porque como eu falei para vocês, ainda tinha mais 2 aviões. O terceiro avião, ele saiu de Washington, ele ia para Los Angeles. E ele atingiu o Pentágono às 9h37, tá, pessoal? Então, assim, o que aconteceu, né, dentro desses aviões? O quarto avião que ia atingir que era para ter atingido a Casa Branca, ele acabou atrasando um pouco e a essa altura, tipo, todo o mundo, literalmente, já estava sabendo o que estava acontecendo, né? Que, tipo, estava tendo um atentado terrorista contra os Estados Unidos. Ninguém tinha muita explicação e tal. E sim, aí tem várias histórias desencontradas, tá? Eu vou falar, assim, para vocês o mais oficial que existe. É que alguns passageiros do último voo, que é o voo 93, tá? Tem até alguns filmes que falam sobre isso. Eles até chegaram a ligar para familiares, tá? Para dizer o que estava acontecendo, que eles estavam se tornando reféns e tal. Aí, pessoal, o que conta, né, que eles, a gente fala caixa preta do avião, né, que fica guardada depois que o avião cai, fica guardada todas as informações, as gravações. Pelas gravações, eu percebi o seguinte: o que os terroristas fizeram? Eles pegavam, eles rendiam os pilotos, tá? E eles tomavam o controle do avião, porque para isso eles tiveram muito tempo de treino, tá? E assim, o Osama Bin Laden escolheu as pessoas certas, que não tinha nenhum registro de envolvimento com alguma organização terrorista e tal. É tudo para dar certo, para eles conseguirem entrar. As armas que eles utilizaram, pessoal, foram facas, como eu falei para vocês. Não me pergunte como que eles conseguiram entrar com facas, tá? Porque normalmente isso não passa na revista para você embarcar, mas eles entraram, tá? E aí, esse quarto avião, como as pessoas estavam sabendo o que estava acontecendo, eles ainda não sabiam para onde ia o avião, mas eles sabiam que ia causar uma catástrofe muito grande. Então, os passageiros começam a lutar contra os terroristas, tá? E aí o que acontece? Os terroristas acabam perdendo o controle do avião e o avião cai no estádio na Pensilvânia. E assim, e aí caiu tipo num campo aberto, matou apenas as pessoas que estavam no avião, não atingiu nenhuma casa, nenhum prédio, nada. Seguinte, pessoal, agora vamos entender, né? O autor desse atentado é o Osama Bin Laden, tá? Como que descobriram que foi o Osama Bin Laden? Simples, pessoal. Imagina, principalmente para o Osama Bin Laden, né? Que detestava os Estados Unidos. Então você fez uma coisa que o mundo inteiro tá falando, né? Tipo, o pessoal da sua religião lá, que concorda com as suas ideias, tá te exaltando. Você não vai contar que foi você que fez? Então, tem um canal de TV lá no Catar, se não me engano, que chama Al Jazeera, tá? Todos os terroristas dão entrevista nesse canal aí. Então, o Osama Bin Laden apareceu todo pimpão, falando que ele tinha sido o autor dos ataques, que a ideia tinha partido toda dele.
Lógico que a partir do momento que ele se fala isso, ele se torna o inimigo número 1 dos Estados Unidos, né? Mas antes a gente falar sobre a perseguição ao Osama Bin Laden, vamos entender as consequências deste atentado, tá? Primeira coisa, pessoal, motivo. Por que será que os Estados Unidos era tão odiado pela Al-Qaeda, tá? Que era a célula terrorista do Osama Bin Laden. O motivo é o seguinte, os Estados Unidos, ele tem essa mania de querer impor a cultura dele e tal, em todos os locais e blá. E aí o Osama Bin Laden, ele questionava muito isso, que os Estados Unidos estavam invadindo os países islâmicos, não respeitando a cultura deles, destruindo templos, impondo seus costumes e que isso não poderia sair barato, tá? Então ele resolveu fazer essa vingancinha básica contra os norte-americanos, tá? Então, pessoal, mas assim, só uma coisinha, tá? Os Estados Unidos, na Segunda Guerra Mundial, ele jogou 2 bombas nucleares, né, sobre 2 cidades japonesas. Aquilo não foi terrorismo. Agora, quando matou muito mais pessoas do que morreram nos atentados de 11 de setembro, mas esse foi terrorismo. Então, os Estados Unidos, ele tem essa controvérsia. Se eu faço, não é terrorismo. Se fazem comigo, é terrorismo, tá? Lógico que nada justifica o que o Osama Bin Laden fez, tá? Mas só para vocês entenderem que eles fazem essa distinção. Os norte-americanos sempre são os melhores, os outros não, tá? Mas assim, pessoal, qual que foi o saldo, né, desse atentado? Nesse atentado morreram quase 3.000 pessoas, tá? Tipo assim, foi um dia, se vocês perguntarem para os pais de vocês, que a televisão passou o dia inteiro, desde o início, assim, que foi a confirmação que foi um atentado, acompanharam todo o processo de resgate, tá? Dessas quase 3.000 pessoas que eu falei para vocês, a maior parte morreu nas torres, né? Se inclui os 19 terroristas, se inclui também os passageiros dos aviões e, pessoal, teve um grupo de bombeiros que eles estavam indo para socorrer, tentar ajudar as pessoas que ainda estavam no prédio, e o prédio acaba desabando e eles acabam morrendo soterrados. E assim, a gente tem várias imagens de desespero, as pessoas tipo, pulando dos andar número 80, sabe, se jogando, né? Eu acho, sei lá, né? Se acreditava no milagre ou queria morrer de outra forma, porque o que aconteceu, né? O avião bateu e logo começou a incendiar. Então falam que é por causa do tanque, o impacto e o combustível do avião fez com que aquilo tudo se incendiasse, tá? A Torre Sul, pessoal, que ela foi a segunda a ser atingida, às 9h59 ela desmoronou como um castelo de cartas, tá? Então, por isso que tem muita gente que fala que não tinha como ser desmoronado daquele jeito, que tinha que ter sido implodido e tal. Então, tem algumas, como eu falei para vocês, algumas teorias aí da conspiração. A Torre Norte, que foi a primeira a ser atingida, ela demorou um pouquinho mais. Ela desmoronou totalmente às 10h28, tá? Então, assim, o povo norte-americano estava chocado, o mundo estava chocado. É estranho, né? Porque, assim, o mundo ficou chocado, o mundo parou para ver. Agora, a gente está vivendo uma pandemia, né? Morrem no Brasil aproximadamente 1.000 pessoas todos os dias. E infelizmente essa comoção a gente não observa mais, né? Mas, voltando para os Estados Unidos, foi uma comoção geral e todo mundo assim queria, tipo, vingança, 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 vingança. Os 19 terroristas, por que eles se prestaram esse papel, vamos dizer assim? Eles têm aquela crença que, tipo, eles estão fazendo algo sagrado, que eles estão agindo em nome de Alá, que eles vão ser recompensados no paraíso. Então, tipo, para eles não era um sacrifício morrer. Era, tipo, uma obra maior, entendeu? Eles tinham um reconhecimento divino. Então,
como eu falei para vocês, o inimigo número 1 dos Estados Unidos se tornou Osama Bin Laden. Tanto, pessoal, que os Estados Unidos, né, assim que eles começam a caça ao Osama Bin Laden, eles chegaram a oferecer 25 milhões de dólares para alguém que desse alguma informação que levasse ao paradeiro do Osama Bin Laden. Então, vamos à caça do Osama Bin Laden, né, pessoal? Osama Bin Laden era sabido por todo mundo que ele se encontrava no Afeganistão. Então, assim, a população norte-americana tava com, tipo, vingança, né? Eu quero vingança, eu quero sangue, esse cara tem que morrer. E o presidente dos Estados Unidos, o George W. Bush, tá? Ele praticamente vestiu essa roupinha de Capitão América, vamos salvar os Estados Unidos dos seus inimigos. E partiu Afeganistão, tá? Então, assim, em outubro de 2001, um mês depois dos atentados, milhares de soldados americanos já estavam em solo afegão em busca do Osama Bin Laden, tá? E lá é uma região que tem muitas cavernas e tal, então eles achavam que o Bin Laden poderia tá preso em alguma dessas cavernas e tal. E aí eles começaram, tá, pessoal? Eles foram apoiados por as tropas da Inglaterra, ajudou o exército, da França também, e eles foram lá, ficaram procurando Bin Laden, 2001, tá? Bin Laden está morto? Já acharam? Já. Só que não foi no Afeganistão, tá? Então, os Estados Unidos chegou lá em 2001 e tá lá até hoje, gente, 2020. As tropas norte-americanas continuam no Afeganistão, vocês acreditam nisso? E, assim, né, tem gente que pergunta, nossa, mas não gasta muito? Gasta, pessoal, gasta muito, tá? Gasto militar e tal. Só que, assim, com o tempo, ele acabou diminuindo e tal. Ele, né, as tropas, né, que eles falam que eles querem deixar o país estável, democrático e tal. Então, por isso que eles resolveram, eles estão lá até hoje. Só que assim, pessoal, o Afeganistão está no Oriente Médio, tá? O Oriente Médio é uma área que tem muito petróleo. Então, quando os Estados Unidos estão lá, eles acabam cuidando do petróleo, sabe? Para esses países, tá? Então, mas as tropas americanas continuam lá, tá, pessoal? Até os dias de hoje e não tem previsão para sair. Seguinte, mas as consequências não param por aí. O George Bush, que eu acabei de falar dele para vocês, eu sempre falo George W. Bush, pessoal, porque nos Estados Unidos é muito comum você ter um primeiro nome, o nome do meio e o sobrenome do seu pai. E o George Bush, pai, ele também foi presidente dos Estados Unidos num período anterior, tá? Então, assim, só para você, por isso que eu vou sempre me referir a ele como George W. Bush. Então, o George W. Bush, ele criou um termo que ficou conhecido como guerra ao terror, tá? Que ele ia caçar todos os terroristas e todo mundo que ele desconfiasse que tivesse armas nucleares, tá? Então, assim, essa guerra ao terror, ela tinha uma frase aqui marcante: o ataque é a melhor defesa. Então, tipo assim, antes de alguém tentar me atacar, eu vou atacar eles primeiro, tá? Então, era o pensamento do George W. Bush. Outra coisa importante, pessoal, que vocês não podem esquecer, é que ele elegeu, além do Afeganistão, logicamente, né, porque era o país de morada do Osama Bin Laden. Então, o George W. Bush, ele elegeu o eixo do mal, né, que eram 3 inimigos, potencialmente terroristas e potencialmente portadores de armas militares, de armas nucleares, que foi a Coreia do Norte, tá? O Irã e o Iraque. Então, pessoal, o seguinte, o Afeganistão não estava mais esse eixo do mal, porque estava lá tudo dominado já, né? Mesmo achando o Bin Laden, eles já estavam lá tomando conta, tal. Não tinha, o Afeganistão não oferecia mais perigo, tá? Então, mas o George Bush estava focado ali em perseguir esse pessoalzinho do eixo do mal, tá? E aí, o próximo passo dele foi atacar o Iraque em 2003, tá? Em 2003, o Iraque, ele era governado pelo Saddam Hussein, tá? Esse carinha aí. E os Estados Unidos acusou eles
deles estarem escondendo o Bin Laden, deles estarem com armas nucleares, terem armas nucleares, e também que o Saddam Hussein ele oprimia muito a população, né? Todo mundo pensasse diferente dele, vivia em extrema miséria, preso, morto e tal. Na verdade, pessoal, essa última informação é verdadeira, tá? As outras duas não foram comprovadas, tá? Não se achou nenhum vestígio do Bin Laden no Iraque. Também não encontraram nenhuma arma nuclear. Só que os Estados Unidos, pessoal, ele ficou no Iraque de 2003, tá? Até 2013. E porque já foi no governo do Barack Obama, que era uma das promessas de campanha dele, uma das promessas de campanha era retirar as tropas do Iraque. E durante todo esse tempo que ele ficou lá, ele acabou cuidando, né? Muito bonzinho, né? De todo o petróleo do país, tá, pessoal? Essa imagem que vocês estão vendo aí é quando eles derrubam a estátua de Saddam Hussein. É uma imagem, vamos dizer assim, bem icônica, tá? Porque, tipo, marcou a derrubada do Saddam Hussein, que, tipo, tava lá décadas, assim. E o Saddam Hussein, eles encontraram ele escondido, tal, não demorou muito tempo. Bin Laden sabe brincar de esconde-esconde bem melhor que o Saddam Hussein, viu? Porque o Bin Laden demorou 10 anos para ser achado. O Saddam Hussein foi questão de dias. Então, até uma foto aí, quando ele foi encontrado, todo acabado, tá? E então, o Saddam Hussein, algum tempo depois, ele acabou sendo julgado pelos seus crimes no Tribunal de Haia, tá? Que é o tribunal que julga crimes de guerra, crimes contra a humanidade, o mesmo que foram julgados os nazistas, tá? Lá depois da Segunda Guerra. E ele foi condenado à morte e ele morreu por enforcamento. Tá? Dizem que tem vídeos, tal, se vocês quiserem procurar, tá? Mas eu não aconselho para uma pessoa sendo enforcada, né, gente? Mas tem gente que gosta, né? Então, beleza, pessoal. Vamos lá ver o eixo do mal dos Estados Unidos. Afeganistão, já era. Iraque, já era. Falta o Irã e falta a Coreia do Norte, tá? O Irã e a Coreia do Norte são umas coisas mais complexas, tá? Depois eu vou fazer um vídeo especificamente sobre a Coreia do Norte. O Irã, ele negava veementemente, assim, tipo assim, eu não tenho nenhuma arma nuclear. E existe um documento que a gente chama de Tratado de Não Proliferação de Armas Nucleares, que muitos países assinaram, inclusive o Irã, tá? Que ele fala que quem não desenvolveu armas nucleares até a Segunda Guerra Mundial não poderia desenvolver mais, tá? Então, tipo, os Estados Unidos têm, a Rússia tem, ok, foi desenvolvido até a Segunda Guerra Mundial. O Irã não tinha, e o Irã assinou esse documento, e o Bush batia na tecla, não, o Irã tem armas nucleares, o Irã tem armas nucleares, ele tem que ser punido. Então, assim, a ONU foi lá, tá? Ela realmente observou que tinha armas nucleares. Ah, pessoal, o Brasil também assinou, tá? O Brasil não pode fazer armas nucleares, ok? O George Bush continuou martelando na tecla que tinham que investigar o Irã, tá? Para ver essa questão das armas nucleares. O Irã negava que tinha armas nucleares. No final das contas, ele acabou saindo desse tratado. E aí ele falou que ele tinha armas nucleares mesmo, que se precisasse ele ia usar. Então, o que aconteceu com o Irã? Ele foi punido pela ONU, então ele sofreu o que a gente fala de sanções comerciais, tá? Ele foi proibido de realizar comércio com determinados países e tal. Então foi muito ruim para o Irã, tá? Os Estados Unidos estavam de boa, né? Conquistado o Afeganistão, o Iraque, praticamente nadando numa piscina de petróleo, mas ainda faltava uma coisinha, né, pessoal? Onde está Osama Bin Laden? Como eu falei para vocês, Osama Bin Laden sabia brincar muito bem de esconde-esconde, né? E ele só foi encontrado em 2011. 2011 já não era mais o George W. Bush, né, o presidente dos Estados Unidos, era o famoso Barack Obama. E no dia 1º de maio de 2011 foi anunciado pela TV que Osama Bin Laden tinha sido morto, tinha sido encontrado no Paquistão. Então, pessoal, como que foi, né, organizado esse ataque? Como eles encontraram Osama Bin Laden? Eles encontraram Osama Bin Laden, por ironia do destino, numa cidade que chama Islamabad, tá? Que fica no Paquistão,
E o Paquistão, ele é um líder, ele é um aliado de longa data dos Estados Unidos. E não se sabe se o Osama Bin Laden ficou lá todo o tempo, provavelmente não, né? Porque se você está foragido, procurado pelo mundo inteiro, por praticamente o mundo todo, oferecem aí milhões de dólares pela sua cabeça, você vai ficar trocando esconderijo, né? O mais inteligente é fazer. E o Bin Laden, ele é inteligente. Ele usou a inteligência para o mal? Usou. Mas ninguém pode dizer que o cara não é inteligente, né? Então, foi uma operação que durou 40 minutos, tá? O pessoal eles estavam já vigiando aquela casa há algum tempo, tal. Eles começaram a perceber algumas movimentações estranhas e aí eles chegaram por helicóptero, tá? E eles entraram, a história, essa contando a história oficial, tá, pessoal? Tem algumas outras versões. Então eles entraram, segundo eles, o Bin Laden tentou reagir, tá? E aí, por isso que eles acabaram matando o Bin Laden. Junto com o Bin Laden morreram mais 4 pessoas. Uma era a esposa, uma das esposas do Bin Laden, né, gente? Sabe, né? Tem um monte de esposa. E a outra... importante falar da esposa, que o Bin Laden, a história oficial diz que ele usou ela de escudo, ela colocou na frente dele, assim, para ele não ser morto, né, para proteger ele, mas acabou morrendo os dois. Como eu falei para vocês, dizem que ele revidou, que por isso que ele foi morto, que ele tentou se defender, e os outros homens, um era filho, os outros 2 trabalhavam como mensageiro para Bin Laden. Por que a morte de Bin Laden ela causa uma certa desconfiança? Primeiro motivo, lembra que eu mostrei a foto ali do Saddam Hussein? Saddam Hussein, pessoal, tem foto dele sendo enforcado, tem foto quando ele foi capturado, tem 1000 fotos que os Estados Unidos gostam de mostrar. Olha o que eu fiz. O Osama Bin Laden, eles fizeram o seguinte, segundo informações oficiais. Eles pegaram o corpo do Osama Bin Laden, ninguém tirou foto, ninguém filmou, ninguém viu nada. Eles enrolaram em lençóis brancos e jogaram no mar, tá? Para respeitar as tradições islâmicas. Mas pensa comigo aqui, o cara mata mais de 3.000, mostra como o seu sistema de segurança, principalmente nos aeroportos, é frágil. Você vai ter dó dele? Só um exemplo, tá, pessoal? Na Segunda Guerra Mundial, quando as tropas dos aliados pegaram Benito Mussolini, que era o líder da Itália, que era o fascista, eles colocaram ele, a esposa, os corpos, na verdade, em praça pública para mostrar para todo mundo e, tipo, dar o exemplo. Então é muito estranho, né, eles não terem mostrado nenhuma imagem do Osama Bin Laden. Até saiu na época umas imagens, mas eram todas fakes, tá? Então, pessoal, voltando à história oficial, por que eles falam que eles fizeram isso, tá? Porque eles tinham medo que se fosse enterrar o Osama Bin Laden em algum lugar, isso, vamos dizer assim, virasse um local de peregrinação, porque tem muitas pessoas que aprovam, né, o que o Osama Bin Laden fez. Então, eles não queriam que ele virasse tipo um herói, tá? Então, oficialmente, ele foi morto no dia 1º de maio de 2011, e foi jogado no mar segurando os rituais islâmicos, tá? Então, pessoal, essa foi um pouquinho sobre o 11 de setembro, as suas principais consequências. Espero que tenham gostado, tá? Se gostou, dá um like, se inscreve no canal. É isso por hoje. Tchau, gente!